Vamos lá, meus irmãos, vamos para a nossa exposição da palavra do Senhor, dos oráculos do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas. É a continuação, meus irmãos, dos Gálatas. Se Deus permitir, iremos até o fim. Ok? Gálatas 1. Vamos ler do verso 6 ao verso 10, mas vamos tratar do verso 8, 9 e 10. Não sei se vai dar tempo de tratar desses 3 versos, mas eu vou tentar. Caso não dê, a gente vai deixar o verso 10 para a semana que vem. O 8 e 9 é um só, né? É como se fosse um só, mas tem muita coisa para se falar. Mas vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Somente até aí, que o Espírito Santo fale em nossos corações nesta manhã. Amém? Essa palavra nos edifique. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele continua aqui com a sua exortação aos Gálatas. Agora ele aumenta o tom da sua voz, ou seja, ele vai ser um pouco mais áspero, um pouco mais rígido no que ele vai falar. Ele não vai passar pano em ninguém, né? Ele não vai amenizar o que ele tem para falar. Ele vai ser bem contundente, né? Por quê? Porque a situação exigia tal aspereza da parte dele, né? Tal rigidez. Porque, mais uma vez eu digo, o que estava em jogo era a pureza do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, né? Eles estavam ali botando em jogo o que o Senhor Jesus tinha dito, ok? Então, o apóstolo agora ele chama a atenção dos vacilões, né? Porque os falsos mestres estavam adulterando esse evangelho, emporcalhando esse evangelho. Os falsos mestres que tinham adentrado nas igrejas dos Gálatas, ok? Então, por isso, essa mensagem é tão necessária ainda hoje, irmãos. Pois o que nós vemos no cenário atual da igreja brasileira é a adulteração do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, deixado escrito pelo apóstolo Paulo e pelos demais apóstolos, né? O que nós vemos hoje é a deturpação do verdadeiro evangelho. A igreja dita brasileira, ela se tornou um emporcalhamento, ok? Os ditos evangélicos esses. E ainda tem aqueles que ainda apesar de pregar alguma verdade, eles ainda estão de acordo com aqueles que emporcalham o evangelho. Nós não somos evangélicos, preste atenção nisso, nós não somos evangélicos, nós somos protestantes.
Existe uma grande diferença entre cristão e evangélico. Uma grande diferença entre cristão protestante e evangélico. É esse evangélico que nós estamos rejeitando. Estamos alertando a eles: saiam de onde vocês estão, porque eu vou falar sobre isso aqui. Vocês estão sob anátema. Vou chegar lá. Ok? Então, para que os remanescentes que ainda estão no meio desse ambiente falso, que é o dos evangélicos, saiam desse ambiente. Esse é o nosso intuito. E para que os verdadeiros que estão fora não fiquem de casinho, de namoro com eles, ok? Não fiquem junto, né? Tolerando esses, porque lembra que a gente vai falar aqui também, eu falei, um pouco de levedo, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, os que são verdadeiros se apartem dos que são falsos. E os que estão lá na falsidade, venha para o caminho, pois é o caminho da salvação. Romanos 10, 16 e 17 diz: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Nem todos. Ok? Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é ouvir o falso evangelho. Ok? Não é ouvir o que os evangélicos têm a falar. É ouvir o que os verdadeiros cristãos, que são protestantes, venham a falar da palavra de Deus. E que isso seja verdade. Não é qualquer coisa, né? Que realmente seja a verdade extraída das Escrituras. Irmãos, vocês percebem a necessidade desta exortação hoje? Muitos não têm obedecido o Evangelho. Por quê? Porque estão dando ouvidos a outro Evangelho que não é Evangelho, que eu falei na semana passada. Percebe que só vai obedecer quem tem ouvidos? Lembra o que nós lemos hoje lá em Mateus? Só quem tem ouvidos. Quem ouça, quem tem ouvidos, né? Quem tem ouvidos, ouça. Então é dado ouvido para ouvir. Realmente. Percebe, irmãos, que só vai obedecer quem ouvir o verdadeiro evangelho, o falso não. Para com isso. Eu fui convertido ouvindo a Dona Maria lá do coquezinho, para não sei o quê. Sinto muito, o que você ouviu foi um falso evangelho. Você não foi convertido, porque não há verdade, veracidade no que essas pessoas dizem. Entende? Então o verdadeiro evangelho é que converte as pessoas, não falso. Não falso. Percebe que ao ouvir o verdadeiro, é por onde vem a fé, segundo Romanos 10, que é dom de Deus, segundo Efésios 2, é dom de Deus. É ouvindo o verdadeiro que você vai ter a fé, a verdadeira fé. Por isso que muitos estão aí, meu irmão, nesse meio evangélico e estão vivendo de forma liberal. Não tem nada a ver, eu posso isso, eu posso aquilo, faço aquilo. Irmãos, onde nós vamos parar? O cenário está terrível, meus irmãos. O cenário está triste. Dá vontade de chorar todos os dias quando eu abro o celular para ver algumas mensagens, alguns vídeos. Dá vontade de chorar. E há um choro por dentro, apesar de externamente não cair a lágrima. E é isso que nós vamos falar hoje. Alguma coisa, se Deus assim permitir. Verso 8 e 9, eles estão
é como se fosse um verso só que Paulo está repetindo a mesma coisa, ok? Paulo, ele vai falar, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tem anunciado, seja anátema. Aí ele repete embaixo, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. O que Paulo está falando? Presta atenção nisso. O judeu, quando ele queria enfatizar um assunto, uma frase, ele repetia 2 ou 3 vezes, era uma técnica deles, ok? Era uma técnica para você olhar e ver, opa, isso é algo que eu tenho que prestar muito atenção. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, Paulo se inclui nisso, ainda que nós mesmos, né, ele está incluído, ou um anjo do céu. Quem é um anjo do céu? Um anjo bom, ok? Que os anjos maus já foram expulsos do céu, ok? Mas esse anjo, ele fala, nem que esse anjo bom, ou eu mesmo, ou algum de nós, dos apóstolos, trouxer outro evangelho, não aceite, porque não há outro evangelho do que eu já vos disse. Não há outro evangelho do que já está nos escritos aqui, irmãos. Não há outro. Se alguém trouxer qualquer outro ensinamento, além das escrituras, por isso que os reformadores falaram, sola a escritura. Não pode ser nada além da escritura. Ok? Então, Paulo se inclui e ainda fala que se um anjo bom vier, com a maior da boa intenção, e falar, além do que já foi dito, tem mais isso aqui. Esquece. Já tinha sido dito todas as coisas para os Gálatas. E para nós também, que hoje nós temos toda a Escritura. Na verdade, meus irmãos, em última instância, o que importa é a mensagem que vem com o mensageiro. Não o mensageiro em si. Ok? O Evangelho pregado por Paulo, ele não é verdadeiro porque é Paulo quem o prega, não. Entendam isso, o evangelho que é pregado por Paulo, ele não é verdadeiro porque é Paulo quem prega, não. Ele é verdadeiro porque ele foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, que entregou ao irmão Paulo para ele pregar esse evangelho. Ok? Então, é a fonte que dá a veracidade do escrito, é a fonte. Qual é a fonte? Cristo, o Senhor Jesus. É a fonte, não o mensageiro. Ok? Se o mensageiro, eu vou falar algo aqui sobre, for um não crente, será, ele traz uma verdade do evangelho, é verdadeiro o que ele está falando. Ok? Apesar dele ser um mau caráter, mas é verdadeiro. Assim também é hoje, meus irmãos. Ele só é verdadeiro quando ele é extraído com veracidade das escrituras sagradas, sem adulterações e sem acréscimos. Ok? Sem essas emendas. Puro. Santo. Esse é o verdadeiro evangelho. Quando ele sai daqui, direto para os seus ouvidos, esse é o verdadeiro evangelho. Mas quando há uma deturpação, uma adulteração, esquece, esse é falso, rejeitem. Eles já viram aqueles pregadores que ficam contando a sua vida no púlpito? Que evangelho é esse? Ficam contando causos, ficam contando piadas, engraçadinhos, né? Palhaços, né? Charles Spurgeon falava que chegaria um tempo em que, ao invés de ter pregadores, teriam palhaços no púlpito. Palhaços. E nós estamos nesse tempo. Filipenses 1, verso 15. Olha um exemplo aí. Um exemplo do que eu estou falando. Filipenses 1, verso 15 a 18. Diz a palavra: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda,
mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa o que Paulo vai falar? Olha a conclusão dele. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo. E me regozijarei ainda. O que ele está falando? Contanto que eles preguem o verdadeiro Cristo, que preguem. Se eles estão pregando com inveja, com um sentimento de fingimento, né? Mas estão pregando a verdade, que importa? Preguem. Eles vão acertar a conta deles ali depois, ok? Mas o Evangelho está sendo pregado. Estão anunciando o verdadeiro Cristo, não o falso. Então, o que importa, né? O que importa? Olha o que Gálatas vai falar. Gálatas 1, 11, 12 diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Isso aqui eu vou falar na semana que vem, se Deus assim permitir. Só vou citar aqui, ok? Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O que Paulo está falando? É o verdadeiro Evangelho que eu estou trazendo, não é o falso. Que Evangelho é esse? É o verdadeiro. Foi me dado por Cristo, não por homens, por mãos de homens, ou por fala de homens, mas foi me dado por Cristo. Eu ouvi da boca do Senhor. E é esse Evangelho que Paulo nos traz, é esse Evangelho que está escrito nas Escrituras, é esse Evangelho que nós devemos seguir, é esse Evangelho, não há outro, não há outro. 1 Tessalonicenses 2,13 diz: por isso também damos sempre sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não com palavra de homens, mas segundo na verdade, com palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Ele não passou como palavra de homens, mas como palavra de Deus, segundo na verdade. A palavra de Deus que ele deu às Escrituras, aquelas igrejas ali, a igreja que estava nascendo. Ele deu toda a informação, todo o Evangelho genuíno e verdadeiro, saindo da boca do próprio Deus. Então, era isso que estava em jogo, meus irmãos. Era isso que estava em jogo. Então, a autoridade e o caráter do pregador são importantes, sim, são. Mas o mais importante é o conteúdo da mensagem. Lutero expressou essa ideia quando disse: olha o que Lutero falou: aquilo que não ensina Cristo, não é apostólico, né? Não tem nada a ver com as doutrinas dos apóstolos. Mesmo que Pedro ou Paulo sejam mestres nisso, olha só, mesmo que Pedro ou Paulo sejam mestres nisso, se eles não ensinam a Cristo, esquece. Por outro lado, aquilo que ensina a Cristo é apostólico. O que ele quer dizer aqui? É verdadeiro. Mesmo, aí ele vai falar, mesmo que Judas, Anás, Pilatos ou Herodes apresente esse ensino. Mesmo que eles apresentem, os anticristos apresentem o ensino verdadeiro. E aí? É verdadeiro? É verdadeiro. Veja o que o Senhor Jesus diz, Mateus 23. Mateus 23, verso 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus.
Todas as coisas, pois, que vos disserem que observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. O que o Senhor Jesus está falando aqui? Observais o que eles falam e faz o que eles falam, porque o que eles estão falando é verdadeiro, mas não procedais em conformidade com as obras dele, porque o que eles dizem, eles não fazem. Eles não fazem. Mas ouça, o que ele está falando? Ele está falando isso, então faz. É certo? É bíblico? Faça. Entende? Então, o que importa é o conteúdo da mensagem, não o pregador. O pregador seria bom que tivesse um bom caráter, fosse um cristão, mas tem como você saber disso? Não tem. Entende? Que é isso que ele está falando. Não é que eu tô falando que vocês tenham que ir para uma igreja herética para ouvir verdade lá. Você não vai ouvir, ok? Mas que você esteja numa igreja que você acha que possivelmente aquele pastor é um homem de Deus e que ele fale a verdade, ouça ele. Mesmo que na sua vida, no particular, ele não seja assim. Ok? Ninguém pode acrescentar nada além do que já tem o fundamento, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode acrescentar, irmãos, nada além do que já está com o fundamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém. Se você fizer esse acréscimo, é o que Paulo vai falar lá, você está sob anátema. Percebe? 1 Coríntios 3, verso 10 e 11 vai falar o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. É um alerta. Veja como é que você vai edificar sobre esse fundamento, ok? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode acrescentar nada à obra de Jesus Cristo. Ninguém. Fazendo isso, estará sob o anátema. A ideia aqui, irmãos, é que além do que já foi estabelecido, não se faça mais nada. Eu vou além. Não, aqui está o púlpito, né? Eu vou fazer mais uma coisinha aqui. Quem mandou? É isso. Não, eu quero mais um adereço aqui. Quem mandou? Você já viram cruz enfeitada? Né? Eles enfeitam a cruz, botam um paninho, luzinha, botam cheio de... Irmãos, a cruz é um símbolo do sacrifício de Cristo. Ela está manchada de sangue, não de luzinha, de paninho, de enfeite. Isso é o quê? E além. Isso é profanação com um símbolo cristão. É uma profanação. Isso é pecado, irmão. É simples assim, é pecado. O apóstolo Paulo está a usar aqui, irmão, algo muito comum nas Escrituras. Vamos voltar lá para a Gálatas. Muito comum. Ele vai falar que aquele que trouxer outro evangelho seja anátema, seja o quê? Maldito, seja o quê? Condenado. Ele está falando que essa pessoa ou esse povo seja condenado, anátema. É algo que é muito comum nas Escrituras, principalmente nos Salmos. Nós chamamos de imprecações, ou seja, um desejo que haja uma punição para aqueles que são contra o povo de Deus, contra a sua palavra e contra o próprio Deus. É um desejo de punir essas pessoas, pedindo a Deus, não você mesmo, ok? Mas você pede a Deus.
que assim o faça. Ou no caso aqui, em questão, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo o quê? Deturpado. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo o quê? Adulterado, emporcalhado. Vejamos alguns casos. 2 Reis 1:10. Irmãos, eu não vou aguardar vocês não, tá? Porque tá corrido, tem muita coisa para falar, então eu vou ler, tá? Só vou falar onde eu vou ler, ok? 2 Reis 1:10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então foi atendido, ó. O fogo do céu, o fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Ele desejou e aconteceu. Deus ouviu ele. Ok? Porque era propósito de Deus, ok? Não é que você vai querer uma coisa e vai acontecer. Ok? Não é nada disso, mas era propósito de Deus. Neemias, isso se chama imprecações. Neemias 4. Neemias 4. Verso 4 e 5, diz assim: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa da terra do cativeiro. Ó, ele está pedindo algo que estava contra ele, pessoas que estavam contra Neemias e a obra que ele estava a fazer ali, que era a reconstrução do segundo templo. Então ele pede que o Senhor, né, ele pede, ó nosso Deus, ele pede ao Senhor, ele não toma a vingança por si, mas ele pede a Deus, que pertence à vingança, ok? Olha o verso 5. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Ele pede a Deus que faça essa punição aos que estão contrários à obra do Senhor. Salmos 10:15. Olha o que fala: quebra o braço do ímpio e malvado, busca a impiedade, até que nenhuma encontres. Ele está pedindo a Deus para punir o ímpio, o malvado, por causa da impiedade dele contra o povo de Deus. E é o que Paulo está fazendo lá, ok? Apocalipse 22. (22, 19, 18 e 19). Outra imprecações aqui. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Vai acontecer, irmão. Ok? A vingança vai acontecer. E a vingança de quem? Vem da parte de Deus. É o que Paulo está falando aqui. É que Paulo está dizendo: seja anátema, porque essas pessoas estão contra a palavra de Deus. Essas pessoas, elas estão em desfavor da palavra de Deus, como era no tempo de Gálatas e como é no tempo atual. Deuteronômio 4:2. Deuteronômio 4,
verso 2, diz o seguinte: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, em que eu vos mando, né? Não acrescente e nem diminua nada da palavra de Deus. O Senhor estava alertando a Moisés a falar com o povo, avisa o povo para eles não acrescentarem, nem tirar nada da palavra de Deus, para que eles guardem os mandamentos, os verdadeiros, não os falsos, ok? Aí ele vai lá, vamos lá em Deuteronômio 29, 18 em diante, e vai dizer: 29, 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel, e aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta o quê? Maldição, aqui é anátema, ok? Se abençoe no seu coração, dizendo, eu vou ouvir, mas eu vou fazer, né? Olha o que ele fala: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira, para acrescentar algo a mais, né? A mais. O Senhor não, olha o que o Senhor diz aqui, que vai fazer, né? A imprecação. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra esse homem. E toda a maldição, o anátema, escrita neste livro, pousará sobre ele. E o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições, os anátemas, da aliança escrita no livro desta lei. Irmão, há uma promessa de maldição, de anátema para aqueles que mexem na palavra do Senhor. Esse último texto parece que estava na mente do apóstolo Paulo, quando ele fala aos Gálatas, seja anátema. É contundente demais. É contundente demais. E eles não ouvem, eles tiram, eles mexem, eles dão cambalhota, piruetas, para distorcer a palavra de Deus. Meus irmãos, em nossos dias, esse falso evangelho, promulgado pelo pentecostalismo arminiano católico, descreve com palavras fortes a sacralidade que atribui ao evangelho, ou seja, eles fazem com que o falso evangelho se pareça muito com o verdadeiro. Está aí. Eles fazem de uma tal forma que o verdadeiro, que o falso, desculpe, fica parecendo verdadeiro. Você olha tipo assim, caramba, não é... Tem uma diferençazinha ali, como dizem, um errinho, né? É um errinho só. O quê? Vai contra a cruz, meu irmão. Vai contra tudo que o Senhor Jesus fez. Não é só um errinho, ok? É só comparar a palavra com o que eles estão falando. É só comparar, é simples. O que eles falam não bate o que está escrito aqui. Não bate. Irmãos, essas pessoas até reverenciam a palavra de Deus com uma certa profundidade. Tem uns que falam hebraico, tem uns que falam grego, inglês, francês. São poliglotas, né? Eu sei muito mal falar o português, irmão. Eles falam todas essas línguas estranhas. Ainda tem a língua estranha que eles falam. As línguas abobalhadas lá. Ok? Então, eles até têm uma certa profundidade, têm um ar de erudição. Mas, quando um fiel, mesmo que seja simples esse fiel, traz à prova quando eles são trazidos à prova por esse fiel, que eles dizem que são leigo, eles se revelam
como pessoas que perseguem ferozmente a verdadeira doutrina pura e simples do verdadeiro evangelho. Eles se revelam, eles ficam... mostram os dentes como cães, vituperando a obra de nosso Senhor Jesus Cristo com acréscimos e adulterações dos textos sagrados. Eles adulteram, eles fazem acréscimo que o Senhor proibiu. Deuteronômio 4:2 está proibido. Eles acrescentaram. Um comentarista do século passado disse: pode surgir a seguinte pergunta: Paulo não foi severo demais em sua denúncia e repreensão? Será? Né? Ele fala, né? Pode surgir, né? Alguém vai falar, eu já ouvi, irmãos. Não é verdade que os judaizantes também criam em Jesus Cristo para a salvação e que a única diferença entre Paulo e eles é que eles discordavam. O que eles discordavam era que ao requisito da fé, os últimos acrescentavam à obediência estrita certas ordenanças mosaicas de Moisés. Era só isso. Era coisa pouca. Você tem que se circuncidar, você tem que guardar o sabate, você tem que fazer a festa do Pentecoste, você tem... Acabou, irmão. Cristo é o nosso repouso. Aleluia, Cristo é o nosso sabate. A resposta é que o acréscimo, possuía a natureza de repúdio, completo a redenção todo suficiente de Cristo. É isso que eles estão fazendo hoje. Estão acrescentando algo à redenção. Não é suficiente para esses cães. Não é suficiente. Veja o que Paulo escreve. É um pouquinho só. Não tem nada a ver. É um errinho. Não, olha o que Paulo escreve. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho. Um pouquinho. O que o comentarista do século passado está nos comunicando hoje, irmão? Ele diz, o mínimo que for acrescentado à obra de Cristo torna-se letal. É como uma dose pequena de veneno colocada diariamente em sua comida. Todos aqui conhecem chumbinho, né? Bota 2 bolinhas, 3 bolinhas por dia na tua comida. Já você morre. Não vai demorar não. Ok? É uma dose que? Pequena. Não irá lhe matar na mesma hora, mas com o tempo, ela sendo administrada na sua comida diariamente, certamente você vai morrer. Certamente. Então, Paulo não foi o quê? Brabo. Não, Paulo foi, Paulo, como diz o Paulo é machista. Meu irmão, o que a Bíblia está falando, o que os apóstolos escreveram é do Espírito Santo. Quando você atribui alguma coisa a que Paulo escreveu, você está atribuindo a obra do Espírito Santo. Veja como você fala. Veja como você diz o que Paulo está fazendo. Tenha respeito. Respeite as Escrituras. E não pense, irmão, que o irmão Paulo foi muito rude, não. Não pense isso, ok? Porque o Senhor Jesus, no seu tempo, usou o mesmo linguajar para denunciar os falsos profetas. Mateus 23. Não vem aqui tá amenizando o que o Senhor Jesus e os apóstolos
foram rudes. Mateus 23, verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ó, pronto, já. Ah, ele me xingou, ele me ofendeu. Não, ele falou a verdade. Mimizento. Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ó. Para fazer o quê? Discípulo deles mesmo, né? E depois de o ter desfeitos, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Presta atenção, eles vinham, traziam o cara, a pessoa, enfim, e fazia 2 vezes pior do que eles. Que desgraça, irmão. Olha o que ele diz lá no verso 33. Serpentes, ó. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? É o Senhor Jesus falando. Ah, o apóstolo Paulo foi rude. Fala do Senhor Jesus. Vocês estão falando do mesmo Espírito. O Espírito que pousava no Senhor Jesus era o Espírito que pousava no apóstolo. E é o Espírito que pousa em nós. É o mesmo Espírito. Mateus 16, 5. E passando seus discípulos por outro lado, tinham se esquecido de trazer o pão. E Jesus disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. O pouco de fermento leveda toda a massa. Saia do fermento desses hipócritas, e meus irmãos, saiam, se livre, se liberte em nome de Jesus. Guarde desse fermento, guarde-vos desse fermento, acautelai-vos, porque esse fermento é pecado, é veneno. É veneno para a nossa alma, para o nosso ser, para o nosso espírito. É veneno. E todas essas pessoas que estão nesse fermento estão sobre o quê? O anátema. Ele vai falar aqui, seja o quê? Anátema. Anátema. É outro evangelho. Esse outro evangelho está sobre o anátema. O que é o anátema, meus irmãos? O que é o anátema? Essa palavra foi extraída do hebraico herem, como está lá em Zacarias 14:11, que quer dizer destruir. Anátema quer dizer no hebraico destruição, condenação. Tem a ver, irmãos, com algo que foi consagrado para destruição, algo que está condenado, algo que deve ser banido por fazer o mal, algo que é proibido de tocar. Vejamos alguns exemplos que nos esclarecerão acerca dessa palavra, irmãos. O que ela realmente significa em todo o contexto da Escritura. Primeiro texto que eu quero ver com os irmãos, Josué 6. Josué, verso 6. Desculpa, capítulo 6. Versos 17 e 18. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. Será destruída ao Senhor. Ela será consagrada para destruição ao Senhor. É isso que a palavra quer falar, ok? Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos.
escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema. O que é guardar do anátema? É você não tocar, não se misturar com esse anátema. Não ter contato com ele, não guardar ele. Para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema. E assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Não é só você que vai se tornar anátema, mas todo o arraial. Todo o arraial. E quem faz isso? Acã. Presta atenção. Josué 7, 1. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, no que era consagrado para a destruição, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, do que era consagrado para a destruição, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Entende o que é anátema? E não acaba. Olha o verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Que Josué vai para uma guerra, e ele perde a guerra, e aí ele volta e fala com um Deus: Senhor, por que nós perdemos a guerra? Aí Deus vai falar: porque alguém tomou do anátema, Acã. Verso 11. Israel pecou e transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do que? Do anátema. E furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Qual era o anátema? A gente vai saber aqui. Era uma capa e prata que Acã pegou. Ele botou embaixo das suas bagagens lá na tenda dele. Verso 12. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós, se não tirar este anátema do meio de vós. Eu não serei mais convosco, vocês serão o quê? Anátemas. Esse falso evangelho. Levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Anátema está no meio de vós, anátema está no meio desse povo hoje. Tira o anátema do meio de vós, porque vocês estão amaldiçoados. Verso 15. Será que aquele que for tomado com anátema, olha a punição. Qual era a punição naquela época? Será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. O que vai acontecer com esse povo, irmão, que não tirar o anátema do meio deles? Será queimado pelo fogo do inferno. Deus não mudou, irmão. É o mesmo Deus. Ele não mudou. Olha o verso 25. E disse Josué: por que nos perturbaste? Falando com Acã, né? Ele está falando agora com Acã. O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejar. Ele e a família dele. Foi morto, apedrejado e depois queimado no fogo, para esse anátema ser retirado do meio deles. É diferente hoje? Não. Só não é físico. Por enquanto. Por enquanto. Mas já estão queimando no espiritual, porque eles estão sob o anátema. Uma cidade inteira sob o anátema. 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis 20. Verso 42. E disse-lhes:
E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Posto para quê? Para a destruição, para anátema. Quem era esse homem? Verso 32, Ben-Hadad. Ben-Hadad. Ele vai falar aqui, Acabe, né? Está falando de Acabe aqui. Acabe disse: então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças e foram ao rei de Israel. E disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse Acabe: pois ainda vive? É meu irmão. É meu irmão. Olha o que ele fala que é irmão dele, irmão. O anátema. É meu irmão. Misericórdia, irmão. Não é o que está acontecendo hoje com os passapanistas aí. É meu irmão. A heresia que rola no meio evangélico, eles chamam de irmãos. Não que não haja sim, eu creio que tem irmãos no meio lá, mas eles têm que sair desse meio. E o alerta é este, que eles saiam desse meio, saiam desse anátema. E aqueles que estão falando que são irmãos, estão falando que o anátema é irmão deles. Misericórdia para esses. Misericórdia. É meu irmão. Não é meu irmão. Nós não, nós somos seita. Nós somos, que eles chamam de extremistas. Nós é que somos. Que defendemos o verdadeiro evangelho. Eles não. Eles não são. Eles são anátema, irmãos. É simples assim. São anátema. Anátema. Isaías 34. Uma pessoa só está sob anátema. Ok? O anátema também pode estar sobre um povo inteiro. Isaías 34. Versos 5 e 6. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que sobre Edom descerá sobre o povo meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bozra e grande matança na terra de Edom. Quem vai trazer o anátema? Sou eu, você? Não. É o Senhor. O anátema é dele. Ele bota sob anátema. Você está subjugado ao anátema, caso você saia. Um povo inteiro sob o anátema. Que desgraça, irmão. Deuteronômio 7, 27 vai dizer o seguinte. 7, 26, desculpe. 7, 26. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não seja anátema. Assim como ela, o que? A abominação, ele tá falando aqui de estátuas, né? De ídolos, né? De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Irmãos, o anátema está sendo alertado em toda a Escritura, conforme nós andamos aqui, irmãos. É impossível que essas pessoas não vejam o caminho a qual elas estão tomando. O Senhor está alertando: sai, tira o anátema do meio de vocês, sai, não fique, não chame de irmão, não aperte a mão. João vai falar: desses nem recebam eles na sua casa e nem cumprimentem eles, porque eles são o quê? Anátema. Eles estão cometendo o quê? Anátema. Vimos o quê? No Antigo Testamento. Ó, falei que não ia dar o verso 10, não vai dar. No seu uso, vamos ver agora no Novo Testamento. Ou seja, no grego agora, quer dizer a mesma coisa. Algo que é colocado de lado, separado para destruição. Vamos ver alguns textos só, 3 textos. 1 Coríntios 16. É a mesma palavra usada ali em Gálatas. 1 Coríntios 16, 22. Diz o seguinte:
Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Se alguém o amar, a gente já sabe que é o quê? Obedecer. Se quem não obedece às doutrinas de Cristo, às doutrinas do apóstolo, não ama ao Senhor, seja anátema, separado para a destruição, seja condenado para a destruição. Volta lá, 1 Coríntios 12, verso 3, 12:3, diz o Senhor: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Não é o que os Gálatas estão fazendo? Acrescentando algo, né? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ok? Então ninguém diz de Deus que Jesus é anátema, que Jesus está sob maldição. Ele se colocou? Sim. Aonde? No madeiro. Paulo vai falar lá em Gálatas, nós vamos chegar lá. Paulo vai falar que ele se coloca no madeiro, ele se coloca como maldito em nosso lugar, porque o anátema estava sobre nós. Ele tira esse anátema de nós e bota sobre ele e leva na cruz. Por isso que eu falo, o enfeite de cruz com essa luzinha é profanação, é pecado. Porque o madeiro, ele não é bonito, ele não é bonitinho, não é lindo, ele é maldito. A cruz, o símbolo, é maldição que ele tomou sobre si. É os nossos pecados que ficaram agarrados aqui, os nossos anátemas. Nós estávamos separados para a destruição. Cristo nos resgatou pelo seu sangue derramado na cruz. Não é essa aqui, isso aqui é um símbolo lá do Calvário. Romanos 9:3. Porque eu mesmo poderia desejar ser o quê? Anátema de Cristo, ó, maldito de Cristo. Por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. O que Paulo está falando aqui? Eu poderia ser, mas não posso. Quem foi esse anátema? O próprio Cristo. Ele poderia ser, mas ele não podia. Ele queria ser, mas não podia. Ele queria salvar os parentes dele, mas não podia. Somente Cristo. Somente Cristo. Então, meus irmãos, a nossa cláusula aqui, que é o anátema, literalmente significa que a pessoa trouxe outro evangelho. Outro evangelho. Essa pessoa estará sobre o anátema de Deus. Seja quem for, trouxer outro evangelho, seja quem for, vai ser colocado de lado, separado para a destruição eterna. Para a destruição eterna. Eu vou terminar porque não vai dar tempo de eu ver o verso 10. Semana que vem, se Deus permitir, iremos para o verso 10. Mas eu quero terminar alertando aqueles que estão ainda sobre o anátema. Saiam desse anátema, saiam da destruição, saiam de ser contrário à palavra de Deus, saiam enquanto vocês podem achar ao Deus que criou os céus e a terra e o mar. Saiam, porque Ele ainda pode recebê-los. Mas caso vocês não saiam, esses que estão lá não saiam, a palavra diz em Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque você será o anátema dele. Corram disso. Corram. Em nome de Jesus. Amém? Deus possa edificar essa palavra em nossos corações.